eu publico, né, o vídeo da gravação em boletim, né, para o pessoal assistir. Geralmente eu coloco um formulário, algum local para tirar dúvidas. Então, a princípio, a gente tem agora um tema que é referente ao CAD formação, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma, alguma replicabilidade, né? Alguma formação que foi necessário fazer um cadastro em sistema, né? Para avaliar, né? Para validar uma ação feita pela unidade escolar, ou então para avaliar, né, a formação feita aqui pela URI, né? Então, a princípio, né, a gente tem o que a gente chama de níveis, né? Nível um, que é a EFAP, a SEDUC, a, a SEDUC, que faz a formação para nós, né, para a PEX, ou até mesmo supervisores, diretores e afins. E a gente, ao receber essa formação de nível um, a gente tem que cadastrar a N2. No caso de tecnologia, inovação e robótica, eu fiz o cadastro da N2, né, para que todos os professores desses componentes curriculares, após terem participado presencialmente da formação, passaram pela formação mais de 190 professores. É claro que temos alguns que não compareceram, né, não por vários motivos, e independente de motivo de não comparecimento, a proposta é que eles recebam essa formação, seja pelo próprio colega na unidade escolar, que aí é o que a gente chama de N2, né? Seja através aí de uma formação online. Eu vou comparecer em algumas escolas para fazer formação direto para o professor. Eu estou organizando junto com a equipe do SEBV para fazer uma formação, é, uma convocação de grupos pequenos de professores que têm menos aulas em um determinado dia. Por exemplo, 6 professores têm menos aulas na sexta-feira. Eu faço essa convocação e os professores passam o dia todo elaborando lá as atividades, envolvendo projetos para daí dar as continuidades necessárias, né? Agora, entre o dia 6 e 7 de maio, eu vou para São Paulo para uma convocação, né, de formação. E a partir dessa data, né, após o dia 7, eu vou agendar uma convocação. Só que para esse bimestre eu vou fazer uma convocação a princípio para os coordenadores, aí para um grupo de professores de escolas específicas, e aí a gente vai fazendo um movimento em cascateamento. Então, a proposta é sempre no primeiro bimestre, né? E havendo possibilidade no terceiro bimestre, fazer a formação massiva, que é uma formação que eu acabo convocando nominalmente o máximo de professores possíveis, né? Às vezes há uma mudança de nome de professor, porque o professor saiu daquela unidade escolar. Então, quando isso ocorre, basicamente, né, o professor ele vai ser indicado, né, um nome para substituí-lo, né, um outro professor. Então, eu sempre vou tentar convocar o máximo de pessoas possíveis, porque além de facilitar a troca, né, o conhecimento direto de todas as informações e práticas acaba facilitando. Então, após essa formação que tivemos, né, presencial dos professores, é necessário, né, que o professor ele acesse através da sede. É que no meu perfil aparece um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo na tela? Acabei não perguntando se está aparecendo para vocês compartilhamento. Sim. Sim. Ah, legal. Eu vou mandar esse documento, né? Inclusive essa data que está até dia 24/4. Hoje em reunião falaram que o prazo é mais estendido, tá? Então, eu mandei esse boletim há alguns dias, mas aí eu coloco aqui no chat o link desse documento,
para vocês terem a possibilidade aí de divulgar para os professores, que é o tutorial para essa avaliação. Então, o professor lá no perfil dele, né, ele vai acessar a sede. Aqui tem um passo a passo, que é a parte da pesquisa, tá? Eu vou passar o código da formação aqui de Sorocaba, que é 218, tá? E aí, na verdade, se o professor pesquisar direto, ele já vai constar para ele a formação aqui de Sorocaba. E aí ele clica aqui na avaliação e responde aqui, né, as quatro perguntas que é referente à formação, né? Aí tem a questão da carga horária, né? As formações nossas são sempre de 8 horas. Caso o professor tenha comparecido em duas datas, por exemplo, o professor ele participou de tecnologia, inovação e robótica. O professor ele pode colocar aqui a carga horária de 16 horas, né? Que aqui no caso é um controle de carga horária da formação. O efetivo exercício, né, ele já foi para publicação, então todos os professores que participaram presencialmente já está sendo publicado, né, essa convocação. Então, é bem tranquilo aqui esse processo. O professor que irá desenvolver a replicabilidade na escola, aí aqui nesse documento tem a orientação para essa situação também. Deixa eu só abrir rapidinho. Que ele vai fazer um cadastro básico, né, da formação, né, dessa replicabilidade. Só mandar aqui no chat o documento. Eu vou colocar o código, até onde me disseram não é necessário. Clicou em pesquisar, já aparece, tá bom? Mas só para ter aí essa informação. Eu vou só suprimir essa informação, porque pelo que disseram, estará liberado aí por mais algumas semanas. Alguém chegou a fazer esse processo de avaliação? Que eu vi que tem algumas avaliações feitas. Não, eu não fiz ainda. Certo. Quem está aqui na reunião que é professor, que foi aí nessa formação nossa, nessa primeira formação do ano? Eu fui. Ah, A professora Ana Luísa do Wilson Ramos Brandão. legal. Eu estou fazendo o levantamento daqueles que não puderam comparecer, porque eu vou, de alguma forma, fazer, né, uma nova convocação para auxiliar, né? E mesmo quem foi, que está com dúvida, os meus colegas PECs, qualidade de aula, já estão chamando para ir até a escola, para fazer junto mesmo, né? E mesmo pelo Teams, eu já tive algumas experiências legais de o professor compartilha a tela comigo, eu vou orientando, eu vou conversando, e aí a gente vai tirando as dúvidas também, tá? É, robótica, a gente vai. Robótica, a gente vai. Robótica, a gente vai também fazer algumas formações com grupos menores, principalmente por conta da prototipagem, né? E a gente tem o, a gente tem aí a necessidade, né, de se apropriar do escopo sequência do segundo bimestre por conta das competições. E até adiantando um pouco sobre essa questão das competições, elas têm uma estrutura simples, né? A proposta é que seja feita primeiro na sala, né? Entre os estudantes ali, né? Daquela turma. Então, por exemplo, o professor ele divide a turma em, em quatro, cinco, seis grupos. Aí, através dessa divisão, ele vai fazer ali
ou toda a orientação, né, toda a estruturação das regras, de qual é o projeto, de como tem que ser desenvolvido, e aí os alunos, né, vão fazer ali a apresentação e de acordo com os critérios que constam, inclusive, no documento orientador, para essa competição, os alunos eles vão ter a possibilidade ali, né, de elencar um projeto. Então, a princípio, a proposta é essa. Caso haja possibilidade, se houver interesse da equipe escolar de fazer uma competição, eu tenho 4 nonos anos e eles querem apresentar o melhor projeto de cada sala, né, para competir entre eles. Se for do interesse, se for viável, ok. Mas a princípio é estimular realmente, no caso de robótica, essas, essas orientações, né? Então, esse documento que eu mandei, que é o primeiro tópico, que é o CAD de formação, é bem simples, tá, pessoal? É seguir ali o passo a passo, entrar na sede, é, localizar, né, a formação EFAP, né, a vinculada da URI, pesquisou, responde as perguntas e ok. Isso aí é um processo que vai acontecer ao longo do ano. No caso da replicabilidade, como que vai funcionar? Temos 6 professores na unidade escolar que dão aula de tecnologia e inovação, ou programação, ou robótica. Foram convocados somente 2, né? Só foi possível enviar 2 professores. É, Esses 2 professores, eles se organizam, né? Tem um material que eu encaminhei também via boletim. É um material bem extenso, que tem. Douglas, cortou o som. Peraí, voltou? Sim, Ah, tá bom. Obrigado. É, então, tá meio travando um pouquinho também aqui o, minha internet, mas eu vou retomar aqui. Ó. Em relação ao CAD formação, no documento que eu mandei no chat, tem o passo a passo, né? É bem simples, né? Basicamente, acessar a sede, né? Localizar o menu da EFAP, cadastro da ação vinculada URI, né? E aí faz ali o registro de avaliação. Então, isso é para garantir, né, esse processo de oficialização da formação. A replicabilidade está relacionada à situação em que não foi possível todos os professores comparecerem na formação presencial. Inclusive, eu preciso até agradecer todas as equipes das unidades escolares, porque muita gente na formação. Assim, a gente conseguiu, porque eu e a equipe do CEBP, né, que desenvolvemos, chegamos a mais de 190 professores, né? E temos aí na rede em torno de 233. Então, esse é um número muito expressivo. E a formação presencial, eu acredito que é a melhor maneira da gente conseguir ter contato aí uns com os outros. Deixa eu só ver aqui, e pedir o link aqui da reunião, deixa eu mandar rapidinho. Eu entrei já, Doug. Valeu. Ah, você entrou? Ah, agora, Entrei. 3 horas depois que eu consegui ver sua mensagem. Às vezes eu esqueço que o pessoal pergunta por aqui também. É, Então, assim, algumas escolas não vão precisar replicar porque foram todos os professores, né, na formação presencial. Caso a escola faça, né, precise fazer a replicabilidade, aí nesse mesmo passo a passo tem a orientação, tá, de como cadastrar, né, a formação
que será passada para os colegas. Então, é o que a gente tem vivenciado, que são as formações em cascateamento por nível um, 2 e 3. Então, os professores, por exemplo, de língua portuguesa e matemática, que vão comparecer na próxima semana na formação, eles seguirão esses mesmos passos, né, de cadastro da ação, né? Na verdade, é, o coordenador tem o perfil de cadastrar, né, essa formação, ele cadastra, vincula, sempre são dois CPFs, né? Faz o vínculo de mais uma pessoa ali como gestora da formação, e o professor aplica, faz a formação e os colegas que participaram avaliam. Então, é uma forma de ir garantindo que a formação chegue, né, ao máximo de pessoas possível. Deixa eu ver se Deixa eu ver se não tem ninguém na espera. Qualquer coisa, vocês perceberem que tem alguém esperando, vocês me avisam, por gentileza. Então, aí das mentorias, pessoal, uma proposta que eu tenho, na verdade, eu chamo de mentoria por uma formalidade, mas é inclusive alguns bate-papos que eu faço com os professores, por exemplo, um coordenador é, precisa de suporte para navegar na plataforma junto com o professor. Me avisa, eu marco o horário no Teams, e aí a gente entra junto para ver o que está acontecendo e desenvolvendo ali as orientações que é específico para essa escola. Ou, por exemplo, Douglas, a gente fez tudo, estava aparecendo tudo verde, tudo correto, só que aí agora está aparecendo vermelho, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí a gente navega junto, verifica junto, e aí fica lá o passo a passo para aquele caso específico, tá? Então, essa solicitação desse bate-papo é interessante fazer via e-mail, tá? Pro e-mail aqui do núcleo. Eu já coloco o e-mail para vocês, ou até falar com o PEC-QA da unidade escolar. Daí o PEC-QA também me adianta, né, me antecipa, até para eu ver, por exemplo, se é um caso de formação presencial, se é um caso que tem que ir até a escola, né? Tem diversas possibilidades aí para a gente tentar ajustar. Porque muitas vezes os professores estão fazendo todo o trabalho, está tudo ok, só que os alunos eles precisam de repente de uma conversa com alguém de fora, sabe? Então pode ser também uma opção. É, Aí continuando, tá? Hoje, pessoal, quando a gente fala em meta, aí eu já vou até aqui abrir deixa eu ver se está aberto ainda, né? O BI da Lura. Aliás, vocês têm dúvida de BI, da Lura? Faz uma reação aí, um joinha. Vocês estão aí? Ainda não está bem explicado, né, Douglas? Se essa prova que vai entrar para a gente, não é? Agora que nós fizemos da prova paulista, ou se foi. Porque nós fizemos 3 provas, né? No Entendi. ano foram 3. Então tá meio complicado. Eu não estou entendendo muito bem essa parte, não. Perfeito. Que agora é o momento da gente esclarecer, porque realmente são muitas informações, muitas. Quando a gente abre aqui o painel de plataforma, nem abre, ó, já travou aqui. Deixa eu tentar abrir novamente. Quando a gente abre o painel principal de plataforma, né, esses montes de, parece aquelas cartinhas das crianças, né, de colecionismo, né, de, sei lá, Pokémon, não sei se tem cartinha de Pokémon, aquelas cartinhas, sei lá, tem um monte de cartinha, né? E cada um tem sua particularidade. Isso deixa a gente realmente um pouco confuso. Eu vou pegar aqui no quadro geralzão, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre o BI. Deixa eu só. Ó, aqui eu vou pegar, né? Temos aqui Eu vou pegar das URIs mesmo. Aí aqui tem as matrículas, tem quantidade de aluno, acesso no período, e aí tem essa
essa área aqui, essa parte que é o detalhamento, né, da plataforma. Então, a gente tem alguns detalhes que são, inclusive, metas anteriores. Antigamente, a gente teve meta, deixa eu só admitir aqui. A gente teve meta, a gente teve meta relacionada aos exercícios, né? Que a gente tinha lá o índice de exercícios corretos até a segunda tentativa. Essa meta, ela mudou. Por quê? Agora a gente tem a média das avaliações mensais, que são as avaliações da plataforma Lura, aquela que o professor ele precisa é, ele precisa aplicar. Então, o foco principal é a aprendizagem. E no caso, para que a gente consiga fazer uma medição da aprendizagem em tempos de processo de avaliação, é importante que o máximo de alunos façam essa prova. A gente sabe que existem alguns problemas relacionados ao sistema anticola, que é aquela condição na qual, se o aluno pôr o mouse para fora, aparece uma mensagem. Se ele tentar fechar a guia ou alterar o navegador, vai dar uma mensagem. Ultrapassando 20 segundos que a plataforma entendeu que o aluno está tentando pular fora, ele encerra a avaliação. Fica desfocado a princípio, mas encerra, no geral, encerra mesmo. Apaga tudo e aí o aluno fica sem. Então, no caso, essa média aqui é uma média das avaliações, é média nota, né? Tanto que aqui, ó, se a gente olhar embaixo na parte da série histórica, a gente tem aqui, né, média menor que 4, entre 4 e 6, maior que 6, que é o verdinho, né? Eu, particularmente, nas formações, eu sempre falo para os professores que o nosso foco é sempre para além do verde. Então, sempre para além daquela meta final. Por quê? Se a gente for observar aqui na série histórica, isso aqui é do estado de São Paulo, né, como um todo, a gente tem um avanço, uma melhoria constante. Então, isso indica uma fidedignidade na aprendizagem de uso da plataforma e dessa nova meta. Se aqui estivessem com picos, né, serrilhado que a gente fala, né, com aquelas ondas muito rápidas, aí ia ser um pouco preocupante porque ia ser diversos outros problemas. Mas como nós, enquanto rede, a gente está em um movimento de crescimento sem muita discrepância, então estamos no caminho certo. Então, quando a gente fala aqui deixa eu achar Sorocaba aqui. Só para a gente ter uma ideia da nossa série histórica aqui. Pronto. Então, ó. Quando a gente clica, se eu tenho várias turmas, eu clico numa linha, ele altera aqui embaixo. Isso aí às vezes é bom para a gente comparar as turmas, tá? Então, eu estou com várias turmas aqui. Eu cliquei uma, eu vejo a série histórica dela. Então, Sorocaba está nesse movimento. Então, assim, lá nas primeiras 4, 5 semanas, houve uma avaliação de aquecimento que, assim, foi surpresa, assim, pegadinha do malandro, porque não deu tempo de divulgar, era assim, não havia o entendimento da obrigatoriedade. O pessoal da Seduc, eles foram super tranquilos. Eles falaram assim: não, Douglas, essa avaliação a gente está colocando dentro do período de diagnóstica. Então, a gente sabe que algumas escolas vão fazer, outras não vão conseguir fazer. Então, assim, é realmente um teste de sistema para a rede, para ver como que essa nova avaliação vai funcionar.
tá? Então, tivemos lá uma primeira avaliação, lá no comecinho do ano, né? E eu vou falar sobre essa questão da queda de internet. Hoje a gente conversou em reunião sobre isso também. Esse sistema de cola, ele tem a vantagem de que está fazendo com que o aluno tenha uma tendência a valorizar o processo avaliativo, né? Porém, existem essas situações. Caiu a internet, teve situações que o aluno acessou e conseguiu, né? O sistema entendeu que o aluno não tinha saído da prova, mas em diversos casos caiu a internet, o aluno perdeu a prova. Tanto que essa semana foi liberada, dia 20. Opa! Foi liberada uma avaliação de substituição, que é uma avaliação para composição de nota, né? Então, é, os alunos que não atingiram nota suficiente, eles podem fazer essa avaliação dentro da plataforma para substituir a nota que eles tiveram. Porém, essa avaliação ela não vai ser contabilizada no BI. E o prazo dela é até dia 28. Então, assim, todos nós, né, inclusive a equipe de sistemas da Seduc, né, e a Lura, eles estão entendendo a dinâmica desse novo modelo de avaliação com um sistema anticola, o que é importante, né, principalmente para os alunos terem um momento cada vez mais concentrado, né, em relação à avaliação. A gente sabe que o estudante, muitas vezes, ele não vê sentido na avaliação, ele não está, né, no momento de interesse por aquele componente curricular, apesar de que todos os componentes curriculares são extremamente importantes, né? E a gente tem essa necessidade de tirar o aluno do nativo inativo, né? O inativo digital, ou seja, aquele que consome, mas não sabe criar, não sabe produzir. E tem sido muito comum, muitos estudantes supostamente terem conhecimento técnico em tecnologia, mas na verdade eles têm domínio de algumas ferramentas, geralmente rede social, e muitas vezes não tem uma questão da segurança dentro da rede social, né? Então, essas avaliações com anticola, esses sistemas estão sendo melhorados, né? É claro que a gente sempre vai querer buscar uma melhoria, né, nos nossos resultados, né? É importante, principalmente observar se não está aparecendo zerado, né? Por quê? Pode ser que o professor tenha feito com os alunos a avaliação e não aparecer no sistema. Então, como que eu vou fazer para entender isso? Eu preciso ver o painel de gestão, já vou mostrar o painel de gestão, tá? Só vou terminar de falar aqui do BI, e aí comparar. No painel do professor aparece que está ok. Aliás, todos os coordenadores, eles têm acesso a esse painel de gestão, tá? Menos a minha colega Kelly, que ela está sem acesso, está dando erro, né? Tem alguns que pode ser que seja erro, daí abre chamado, qualquer coisa me passa o número do chamado e a gente tenta ver porque os coordenadores precisam desse acesso. Então, ó, meta no BI referente ao componente de tecnologia, a média nas avaliações mensais. Aí tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado no BI. Quando eu estou aqui no BI, deixa eu só dar um zoom aqui. Quando eu estou aqui no BI, eu tenho esse pedacinho aqui que é o período. Esse período, ele pode me confundir, por quê? É, dependendo da seleção, muda o cálculo aqui. Então, eu preciso entender, peraí, é uma avaliação mensal. Tivemos três avaliações, mas uma foi aquecimento. A gente até não considera, eu particularmente nem considero porque foi algo muito repentino
e foi realmente mais para teste. Então, tivemos duas avaliações dentro do escopo sequência de avaliação mensal. Essas avaliações, elas têm um valor, no caso, para aquele período que ela foi efetuada. Se eu mudar aqui, eu tenho que tirar o zoom para fazer isso. Deixa eu ver se eles corrigiram. Ah, aqui mudou, ó. Deixa eu só conferir. Que é errado. Deixa eu ver se nesse geralzão, ó, vocês viram que mudaram? Mudou? Então, se eu olhar e falar, nossa, Sorocaba está muito abaixo, né? É porque eu não estou avaliando na semana da aplicação da prova, ó. Se eu selecionar essas 2 semanas, que são as semanas que foi aplicado a avaliação, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que eu tiquei esses dois? A avaliação ela começou no dia 6 de abril e foi até o dia 17. Ou seja, foi o pico de aplicação. Então, o cálculo que é feito aqui é o cálculo que eu considero como a última avaliação mensal, tá? Então, assim, tivemos um período de prova do dia 6 até o dia 17. Selecionei essas 2 semanas. Aí eu tenho o resultado de todos os alunos que fizeram dentro desse período. Ficou mais ou menos claro? Que é complicado de entender essa parte aqui do BI, mas é importante. Porque, ó, se eu tirar a seleção, ó, muda meu valor. Esse aqui, ó, eu estou pegando o que a gente chama acumulado do ano. Ah, Márcia, você está com a mão levantada. Pode falar. Acabei de ver. Minha dúvida é o seguinte: tem alunos que já veio desde o ano passado, eu tenho todas as turmas, desde do sexto ao nono ano de tecnologia. Tem alunos que já vêm com atividades prontas, que nós estamos dando no bimestre, está tudo lá preenchido, tudo feito. Como que eu faço com esses alunos? Eu tenho feito eles refazerem tudo, porque eu falo, agora você fez, mas não era para ter feito, agora, agora é que vai contar. Mas e aí? Às vezes eu entro e não tem mudanças nas atividades, né? Quando eu entro Uhum. no BI para ver se foi feito, se não foi feito, tem muitas atividades que aparecem, outras não. Como que faço com isso? Ó, nesse caso dos apressadinhos que a gente fala, né? O que que acontece? É, a plataforma, ela tem uma trava pedagógica que é referente à quantidade de atividades que o aluno faz no mesmo momento. Então, assim, é, digamos que o aluno ele pegou hoje, né? Ah, estou em casa, vou passar o dia fazendo atividade na plataforma. Ele vai fazer o curso dele. Então, ele vai desenvolver ali, se eu não me engano, até 12 itens da unidade. E aí trava, ele não consegue mais. Leva uma semana para liberar. Então, tem essa prova pedagógica. Nesse caso, se o aluno, a gente tem que perceber se esse aluno é um aluno que está viciado numa cultura quantitativa, que a gente teve essa fase. Isso é uma coisa que nas reuniões com o pessoal de São Paulo, nós, PEX de Tecnologia, a gente fala abertamente. Tivemos essa fase da quantidade de atividades, quantidade de projetos, né? Que era o foco realmente no quantitativo, para saber quantos alunos conseguiam fazer, o acumulado da unidade escolar. Então, foi um momento. Então, alguns alunos que tinham essa prática de fazer correndo, para poder começar a fazer outra coisa ou para não fazer nada naquela aula, alguns alunos ainda têm esse costume. Porém, o que a gente precisa conscientizar eles? De que agora é qualidade. Então, assim, por exemplo, os exercícios perguntam para mim, Douglas, não tem farol, ó, tá vendo que não tem farol aqui? Quando eu pego essa parte aqui, ó. Eu não tenho o verde, amarelo, vermelho nessa área. Ah, então isso aqui não vale nada, digamos assim. Na verdade, tem.
tem total valor, não é quantificado como meta, mas tem valor porque se o aluno ele tem, por exemplo, aqui uma média de até três exercícios corretos até a segunda tentativa em um período de 1 ou 2 semanas, esse aluno ele está num ritmo legal de estudos e acertos. Então, esse aluno ele vai provavelmente na hora da prova fazer uma prova mais legal. Ele vai conseguir fazer a prova, né? Aí, ó, aqui, tá vendo que nem não aparece mais projetos. Aí talvez possa gerar uma interpretação de que os projetos não precisam se preocupar. Na verdade, precisa, porque se eu faço o curso, se eu leio conteúdos, né? Se eu desenvolvo habilidades, faço exercício, é, monto os projetos, altero meus projetos, na hora de fazer a avaliação, eu vou ter ali um desenvolvimento muito melhor qualificado. Então, o maior desafio nosso não é nem a tecnologia e os seus conteúdos e habilidades, mas esse engajamento do aluno, essa conscientização de que através do curso que ele tem ali na mão, ele consegue aprender de fato a criar jogos, a criar quiz, a criar, né? A gente sabe que tem inteligências artificiais para fazer centenas de coisas, e talvez isso faça com que o aluno ele não tenha esse foco em desenvolver. Mas, voltando, né, a esse maior desafio do engajamento, é fazer com que ele entenda que é preciso seguir o processo, seguir o passo a passo. Então, talvez esses alunos que são mais apressados, de repente, um exemplo, vamos montar lá os alunos protagonistas em tecnologia, tem escola que chama de Proatequinho, tem escola que chama de Alurinho, tem escola que chama de Cyber Leader, que, assim, eu sou um Cyber Leader, e tem mais 4 colegas que são. Eu tenho 5 amigos que eu apoio eles, é minha equipe. E os outros colegas também. O que que eu posso disputar com as outras equipes? Quem vai desenvolver os projetos melhores? Quem vai tirar as melhores notas, né? A gente sabe que a barganha, né, acabou se transformando em algo assim como em casa, né? Às vezes a gente tem que propor uma troca com a criança, né? Tipo, ó, se você fizer tal coisa, eu vou te comprar um sorvete. Isso chegou na educação. Eu- é difícil até explicar, né, essa lógica, mas tem muitas turmas que se a gente não barganha, né? Inclusive o ponto positivo é uma forma de barganha, né? Quem fizer vai ter um ponto positivo, né? Às vezes a gente não consegue. Então, e tecnologia tem essa questão de ter muito recurso para ser fácil. Antes a gente não podia falar, né? Não podia nem comentar sobre os scripts, mas agora a gente já fala sobre script, né? A gente já tem que falar sobre. É, os scripts, eles são recursos, né? A gente tem aqui, ó, no nosso navegador, o Google Lens, que se eu puser aqui com o mouse, ele vai me explicar o que eu estou vendo. Então, assim, quem está no ensino superior, pós-graduação, use esse recurso. Então, e aí que é o complexo. Como que a gente faz com que eles mudem essa postura? Um é isso que você já está fazendo, professora. É falar, olha, você vai ter que refazer, você vai ter que desenvolver, você vai ter que melhorar esse seu projeto. Ah, tá, você fez tudo, mas olha a sua nota. A nota do aluno é boa? Ah, não, ó, tá vendo? Você fez tudo, mas olha seu colega com dificuldade. O que que adianta? Então, acho que é o desafio que todo componente curricular tem, né, de engajar, tá? Então, aqui, a gente tem essa questão da avaliação. A gente tem que lembrar que existem essas seleções aqui no BI para tomar cuidado com a ansiedade, né? Porque às vezes se eu olhar aqui e falar, nossa, tô lascado, gente, olha essa,
Não, calma. Vamos ver o micro, vamos ver a estratégia, vamos entender as turmas, vamos ver se não é erro de sistema, tá? E aí tem um outro farol. Esse farolzinho aqui, que é o índice de acessos no período, esse farol aqui, ele é semanal. Por quê? Entende-se que pelo menos uma vez na semana o aluno ele precisa entrar na plataforma, né? Pelo menos uma vez na semana ele precisa entrar na plataforma, acessar a trilha de estudo dele e entrar em alguma das formações. A partir do momento que eu acesso a unidade, eu já tenho aqui, ó, contabilizado o meu acesso, tá? Tem um detalhe para esse formato novo aqui da plataforma, agora eu já vou migrar aqui para a conversa na plataforma, que é o quê? Dependendo da trilha de estudo, pode ser que no escopo sequência, deixa eu até. Ah, estão liberando já o segundo bimestre, ó, liberou o segundo bimestre, até comentaram hoje na reunião que tá em liberação, acho que já deve estar aparecendo para os professores. Então, é, aqui pode ser, por exemplo, aqui, introdução à computação. Eu não me recordo se é nessa unidade, as primeiras aulas. Deixa eu ver se eu estou com o escopo sequência aberto aqui, que eu estou com 500 páginas aqui. No escopo sequência, no sexto ano, e pode ser que em alguma outra série também apareça, a informação de que é vídeo, né? Ou seja, para aquela aula não está programado, aqui, ó, aparece material digital e depois lá na frente, ó, vídeo. Material digital, geralmente, como que vocês trabalham no material digital? Assim, você entrou hoje é aula de material digital, vou dar aula. Como que vocês fazem? Ah, vou sortear, hein? Ô, Ana Luísa, vou sortear aqui. Vou sortear pelo nome. Ah, é Silvia. eu, é? Ah, Sou Silvia, eu pode que ser. sou? Não, Não, pode eu, ser quem quiser. eu coloco na espelho, né, na televisão, o material digital. E vou fazendo com eles. No caso, quando é material digital, né, tem necessidade de entregar computador naquele momento para o aluno? Não, E É, depende é isso. do que for, né? Dependendo da situação. Se depois eu fizer do material digital e tiver que montar alguma atividade, aí eu já aproveito. É isso. É conforme o escopo material. Então, por exemplo, Isso. hoje a aula vai ser mais teórica, eu vou explicar tudo certinho para os alunos, até porque, dependendo da turma, assim, você abriu a tela do computador, acabou, você não existe mais na sala de aula, ninguém tá te vendo mais, assim, cadê? Não tem professor, né? Só na hora que precisa de ajuda, aí chama professor, né? Se contasse R$ 1 para cada vez que o aluno chama professor na aula de tecnologia, vocês já estariam milionários. Tô mentindo? Por isso que a ideia da gente montar o Cyber Leader, de ter ali uns alunos que representem ali esse suporte, até porque para o aluno que quer se desenvolver na tecnologia, isso vai para o currículo, vai para a entrevista. Ele vai chegar e falar, olha, na minha escola eu participava como Cyber Leader, como monitor e assim por diante. Então, assim, só para voltar e não perder o fio da meada, se aqui aparece material digital em todas as minhas aulas nessa semana, no BI, prometeram que para essas turmas vai ficar verde. Mas provavelmente isso vai acontecer só no segundo semestre. Então, assim, pode acontecer do índice de acessos ficar vermelho, tá? Porque naquela semana é só material digital e a estratégia do professor é. Ai, que chique, a Edilene tem 5 monitores. Os aluninhos estão dando. É legal, hein? Tem que. Aí sim, hein? Isso é ótimo.
eu prometi pro pessoal na formação que a gente vai fazer. Só tô esperando fechar esse bimestre, porque eu tenho um pouco de receio de fazer propostas no final de bimestre e o pessoal ficar ansioso em elaborar. Mas eu não esqueci dessa ação aí de ter alunos monitores. De repente a gente pode até fazer alguma atividade, né, de reunião online com eles, ou eles apresentarem boas práticas, né? É, ou até fazer um certificado aqui pela URI, né? Faz um certificado formatadinho, a gente entrega para ele como aluno monitor, tá? Então, assim, o índice de acesso no período também pode acontecer, como eu brinco às vezes na formação, mas é uma situação de verdade, né? Tem escola não foi em Sorocaba mesmo, foi em uma outra URI que ficou sem energia elétrica. E aí no impasse de tem aula, não tem aula, tem aula, não tem aula, não tinha como usar nada. Então o professor deu a aula ali no gogó, deu continuidade e é óbvio que o BI ficou vermelho. E assim, ok, vamos seguir em frente, vamos focar no processo, manter a continuidade, mesmo que seja aquela aula digamos, o professor viu o material digital, viu a atividade e fala: Nossa, eu vou fazer algo analógico, totalmente analógico, transformar essa atividade numa atividade desplugada. Conversa com a coordenação, explica para o pessoal: Olha, não vai estar zerado o acesso aqui, mas é uma ação de engajamento da turma. Ok, vamos fazer. Então, assim, só para finalizar, esse daqui pode oscilar, tá? Dependendo da estratégia. E aqui ele vai se ajustar conforme a avaliação mensal. Colocaram ali no chat a próxima avaliação, ó, tivemos ó, de 6, aí foi de 6 a 17, aí agora teremos, deixa eu só enxergar aqui, do dia 22, ó, 22 do 6, 22 do 6 eu acho que vai até dia 10 do 7, ou uma semana antes. Que aqui, por enquanto, tá só uma semana, eles não alteraram. E isso tem a recuperação também. A recuperação, a gente está entendendo que a Seduc vai ajudar a gente a deixar como uma repescagem ou prova de substituição. Mas a gente eu vou até pegar essas datas. Eu tenho um pouco de receio de pôr as datas muito antecipadamente. E não, que isso, Natália, tamo junto. Peça desculpa, não. A gente tem que ver junto as coisas. Eu agradeço, aliás, por ter colocado aqui no chat, até para eu lembrar de pontuar. Então, essas datas serão para todas as turmas. Pode falar, Jaqueline. Pronto, eu estou aí, tá certo. No BI, dá para ver todas as amostras dos alunos. Mas no Alura, quando a gente entra na questão para ver o engajamento, é completamente diferente. E qual a gente conseguiu mais? Ixi, nossa, eu não. Tá bem ruim o seu áudio, Pro. Tá me ouvindo? Ah, agora melhorou. Então, o engajamento que a gente vê no BI é diferente do engajamento dos alunos no acesso ou nas atividades no Alura. Então, eles estão fazendo, eu vejo eles fazendo atividades todas, entregando, mas no Alura parece outra coisa que não difere, que difere, na verdade, do BI. Entendi. Aí confia em qual? No, no caso aqui, a gente tem aqui o. Porque aqui é acesso. O aluno acessou a plataforma, ele mostra. O engajamento lá do painel de gestão, o engajamento no painel de gestão, ele já mostra a rotina do aluno, o dia a dia dele dentro da plataforma, né? Essa parte da avaliação mensal, como eu comentei, a gente tem que tomar cuidado com a seleção aqui, porque ela muda os valores, dependendo de como a gente clica. Tá vendo que ele vai alterando, dependendo da época aqui. Então, difere do painel de gestão. Aproveitando,
Aproveitando aqui que eu estou na plataforma Lura, eu vou acessar aqui o painel de gestão. Então, cliquei aqui, ó. Opa, cliquei aqui, vou lá no painel de gestão. Vamos ver se eu consigo chegar no ponto que você colocou, Jaqueline. Então, aqui, ó, que é esse resumo, né, de engajamento. Dependendo da turma que eu acesso, vou pegar qualquer uma aqui, ele vai mostrando atividades feitas, unidades em andamento, pessoas engajadas, unidade finalizada e assim por diante. Então, eu tenho uma série de outras coisas, no caso, são mais detalhados. Isso aqui acaba divergindo, né, do BI da Lura mesmo, tá? O foco é, se aqui os índices estão legais, está evoluindo, naturalmente o BI ele vai melhorar, tá? Principalmente porque o nosso foco agora é a aprendizagem, né? Porque o aluno aprende, ele supostamente faz uma prova melhor, né? De repente, no dia ele não está legal, não vai fazer uma prova melhor, não. Pode acontecer. Então, no painel, o painel de gestão no painel de gestão aqui da plataforma, a gente tem esses itens, né? Os exercícios, as avaliações, projetos. Tudo isso ainda são recursos importantes para o professor e para a coordenação, porque o que que acontece? A partir do momento que eu seleciono uma turma, eu consigo identificar, inclusive, opa, peraí que eu vou pegar outra. Aqui, ó, eu apliquei, né? Essa unidade, ela está começando agora. Então, poucos alunos fizeram, tá tudo ok. Essa anterior aqui, que é a parte um, já foi provavelmente boa parte dos alunos, a maior parte da turma fez. Então, aqui, ó, eu consigo clicar e visualizar, né, qual é o exercício que o aluno resolveu. Então, aqui, ó, digamos, esse exercício, eles acertaram bem. Digamos que esse exercício foi o que eles mais erraram, né, decifrando perfis digitais. Eu clico nele e localizo aqui a pergunta que o aluno, né, teve maior dificuldade. Uma dica que eu passei para os professores é toda vez que eles verem esse quadrinho aqui de exercício, que são os exercícios que a gente clica aqui e vai montando a sequência, esse daqui, de verdade, se tentar pedir para os alunos fazerem por conta própria, é sofrimento, porque eles vão clicar, vão chutar, vão chutar, vão chutar. E eles não vão nem ler. Então, o exercício é legal fazer junto. Não tem problema fazer junto. Fazer eles anotarem. Dependendo da turma, você passa os exercícios, eles anotam, eles vão fazendo, o professor vai acompanhando, porque o foco é que eles passem pelo processo cognitivo aqui, pelo desenvolvimento do que tem na unidade dele, na unidade em si, tá? Olha, chegamos às 3 horas da tarde, hein, pessoal? Eu achei que eu ia conseguir vencer todas as informações até as 3. Posso ficar mais 15 minutinhos com vocês? Dá um joinha aí pra mim que qualquer coisa eu marco na outra semana, para não ocupar muito tempo de vocês também. Então, ó, eu consegui falar de CAD formação, replicabilidade, mentorias, das avaliações, né? Que no caso, as avaliações elas vão seguir só para a gente ter certinho aqui, ó, sempre aqui no escopo sequência. Então, a próxima vai ser em junho, né? De 22 até. Deixa eu ver aqui. De 22 até dia 3 de julho, provavelmente. De 22 a 3 de julho, 3/7. Então vai ter esse período, tá? Para a próxima avaliação. Deixa eu ver aqui.
A aplicação é feita pelo professor, seguindo aquele tutorial. Então, vou tentar mostrar aqui, né? Estou aqui, painel de gestão, avaliações, acessar avaliações. No momento, eu não consigo aplicar nenhuma prova, porque essas provas já... Se bem que agora eu até consigo, porque é substituição. Então, vamos lá. Quando acontecer a liberação das provas de avaliação mensal, o professor ele vai fazer esse caminho, painel de gestão, avaliações, e vai clicar, olhar, só vai aparecer a turma que ele tem aula, tá? Aplicar prova, e aí, né, continuar a aplicação. Esse é o passo a passo. Cliquei na turma, o coordenador ele consegue fazer essa liberação também, né? E aí eu vou lá aqui, salvar configurações, tá? Inclusive, eu vou fazer uma formação específica para os coordenadores para mostrar esse detalhe, tá? Mas eu parei, pensei, talvez seja interessante eu gravar um videozinho só desse pedacinho, né? O coordenador está lá no perfil dele, painel de gestão. Aí eu vou aproveitar, vou, guardar, vou cortar esse pedaço que eu estou falando, ó. Então, painel de gestão, acessou avaliações, acessar avaliações, aplicar prova, selecionou a turma, aplicar prova, continuar a aplicação, escolhe a turma e salva. Pronto, a prova já vai aparecer para o aluno. Esse processo não é liberado mais automaticamente, porque a ideia é que o professor, no início da aula, já inicie, já salve as configurações, o aluno abra a prova, faça a prova, e depois o professor encerre ali, o pause, né, a prova. O professor ele tem a possibilidade, né, de pausar, ele não consegue encerrar. Ele consegue vir aqui, ó. É que eu não fui eu que apliquei, então parar de aceitar. Pode fazer isso aqui também. E aqui o desempenho do aluno na prova é tempo real. Ele aqui, ó, ele consegue visualizar o que o aluno está fazendo também, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, de próximo ponto, BI Alura, né, que a gente já conversou, né, já viu alguns detalhes. Caso vocês tenham dúvidas do BI de vocês, podem mandar uma mensagem nesse chat para mim depois. A gente conversa, faz uma reunião, abre o BI de vocês, acessa a turma por turma, vê o perfil do aluno, vê de repente o que pode estar acontecendo, pensa em algumas estratégias, tá? Aí aqui, ó, para fechar, BI robótica. O BI de robótica, deixa eu ver se está aberto aqui. Ele já entra com uma outra é, identificação de meta, né? Que é a mesma do ano passado, que é o índice de tarefas realizadas por aluno. Aí aqui, ó, quando a gente vê, ele tem mensal, semanal. Ele tem essas duas visões. Mas a meta principal é a mensal, que no caso é de uma tarefa por mês, né? Tanto que aqui, ó, tá vendo? Maior ou igual a 1. Então, quando eu venho aqui, ó, nossa, eu não sei, quase que cego com o zoom. Então, aqui, ó, quando eu pego esse índice de tarefas por aluno, é essa uma tarefinha que o professor ele insere lá no gerenciador de tarefas, de acordo com o escopo sequência. Olha que legal também aqui, ó, o nosso BI, ele não tem aquelas oscilações. É assim que a gente identifica se a nossa turma ela tá com um crescimento, um movimento legal, ou a gente está tendo alguma dificuldade em relação ao lançamento.
Então, no BI de vocês, qual fica a dica, né? Se vocês observarem, tem uma turma que o BI tá assim. Se o BI tiver assim, alguma coisa de certa não tá muito boa, não. Tem alguma coisa, sistema, não consegui numa semana ter que fazer mutirão. Dependendo da turma, eu tenho que fazer mutirão, fazer tudo de uma vez. Pode acontecer também, tá? O ideal é que a gente consiga fazer, né, de um jeito mais uniforme, né? E chega um momento, né, você vai manter, tá? Então, o BI de robótica, para quem tem robótica, gente, peraí, deixa eu sair dessa tela aqui. O BI de robótica, ele tem esse detalhe, ele tem o mensal, né? E tem essa visão semanal. Por exemplo, se eu quiser ver do ano inteiro, eu deixo no semanal, clico aqui para seleção, e aí eu tenho a visão do período todo, né? Do ano inteiro. Então a gente consegue ter uma noção mais ampla do acumulado aí de como que está a movimentação. Essa parte das atividades, né? Quanto mais uniforme tiver aqui, né? Zerado, mais a atividade concluída ela vai crescer. Então, sempre deixar isso aqui preferencialmente sem necessidade, não deixar a atividade em rascunho, não deixar em correção e não deixar devolvida, né? Tentar fazer a devolução de todas. E independente da meta ser índice de atividades, ainda a gente tem a nota, né? Que o professor pode aproveitar aqui para compor a avaliação mensal aí ou bimestral em robótica também. Deixa eu ver aqui. Ó, dos temas que eu havia programado, são essas orientações por enquanto. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui mesmo, tá? Sempre que possível, eu vou agendar essas reuniões. E no caso da gravação de hoje, eu vou mandar, né? Assim que o vídeo estiver disponível, eu mando o vídeo para boletim. Aí, caso vocês queiram passar para colegas e assim por diante, é só avisar. E o chat, esse chat aqui, quando vocês entrarem no Teams, esse chat ele fica, né? Com a gravação, com as informações. Vocês podem mandar mensagem para esse chat ou no Teams, que é o outro que eu tenho. Deixa eu colocar aqui, que é o de professor, eu consigo responder também lá. Vou até colocar aqui. Em breve, Douglas, pode falar. uma dúvida só. Essa pesquisa aqui do CAD da participação nossa tem que fazer até hoje, né? É E- melhor. Eu ah, é me... entrei aqui. e aí? Não, é melhor eu responder, né? Todos os Ah, professores nossos da nossa escola, todos foram. Então, cada um responde o dele hoje. É isso, isso. né? Isso. Tá. Caso eu não consiga responder hoje, pelo que falaram, semana que vem também é possível, mas se puder responder hoje Tá. é até Hoje melhor. seria Agradeço. melhor. Tá. E Hum. sabe o que eu ia pedir? Você poderia enviar, lembra aquele planejamento que você enviou de todas as aulas que iam acontecer no bimestre passado? Tem como você enviar de novo esse papelzinho? Peraí, deixa eu Do lembrar que qual vai foi. acontecer, lembra que você colocou tal semana? Tá. Tem como Tem, enviar? que tá no aquele, quer ver? Deixa eu mandar já. Deixa eu só mandar, porque é o Tá, vai Canva, né? ficar aí no Teams? Eu vou mandar Isso, é aqui. o Canva. É bem legalzinho, Ah, esse está bem simplificado. tá. Eu vou mandar, eu vou atualizar aquele Canva essa semana, que liberou, como liberou agora certinho, porque quando libera o curso da Lura, a gente manda a gente faz esses cards, né? São os cards das aulas, né? Deixa eu só achar aqui o Canva para você já, que eu já mando, fica o link fácil.
Tá bom, obrigada. tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem deixar passar a palavra para vocês aqui. Opa, peraí, peraí. Ninguém tem dúvida? Eu já tirei as minhas. Ô, Ah, então Douglas, eu vou ter que sair já já, porque a Tá o Vivian tá formulário chamando a gente para numa reunião. responder. eu acho que todo mundo, né, já deve estar, já, já tinha marcado até as 3. Então é isso, pessoal. O Agradeço muito formulário está sempre. onde, Douglas? Peraí, Para responder. deixa eu ver. Então, o do CAD de formação, o CAD de formação é direto pela sede. Sempre escopo sequência, Jair. É que assim, o escopo sequência, ele tem ali as semanas, ele tem as datas, mas em algumas situações a gente avança um pouco, às vezes a gente acaba segurando um pouco o ritmo. Então, o escopo sequência a gente tem como um mapa, né? Uma orientação do que vamos fazer, né? O guia do currículo priorizado ele tem um visual mais fácil de entender, né? Mas assim, o ideal é ler o escopo sequência para ter aquela visão mais pontual, né? Qual é a semana, qual é a unidade, qual é o título ali da aula, em termos de localização, até para sentir esse ritmo, né? De repente a gente está com uma turma que avança mais e a gente vai passando, né? E aí pode ficar um pouco confuso o escopo, sim. Da aula, então, aqui no caso do escopo sequência, quando é material digital, a gente usa o material digital, né? E quando aparece lá vídeo, aí a gente faz na plataforma. Mas depende muito do plano de aula específico do professor. Porque, por exemplo, tem professor que lê o material digital e elabora lá um resumo para a aula dele e apresenta um outro material, inclusive, né? Digamos, eu pego o material digital, faço um resumo, crio ou uso uma atividade que está sendo proposta lá no material, e aí é a minha aula, né? Então, existem, ou por exemplo, o professor ele fez lá a formação, ele fez o curso na plataforma, e aí ele entendeu que eu vou passar primeiro o projeto, porque esse projeto vai gerar curiosidade no aluno, dúvidas que vão fazer com que o aluno preste mais atenção no conteúdo. Então, eu posso jogar nesse sentido. Então, o escopo sequência, ele tem essa lógica, né, de estruturar, né, a sequencialidade, porém permite, né, essa junção de aulas e permite também uma alteração conforme ali a percepção da turma. Então pode ter mudança sim. Tem mais? Podem perguntar, pessoal. Quem não tiver dúvida, quem precisar sair da reunião pode ficar à vontade, tá, pessoal? Tá. Tchau, Douglas. Eu vou sair, tá? Que agora eu estou em reunião. Um abração. Certo. Obrigada pela ajuda. Agradeço. Bom final de semana, pessoal. Tchau, Jaqueline.
Amanda, tchau, tchau. Até a próxima, Dani.